Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica para conhecer a história de uma das figuras mais influentes da história da humanidade, Abraão, o homem conhecido como o pai da fé. A história dele não é apenas um relato antigo, é uma narrativa poderosa sobre coragem, obediência e uma fé que move montanhas. A vida de Abraão reverbera até hoje, sendo a base para 3 das maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então prepare-se para descobrir como um homem comum, de uma cidade antiga, se tornou o patriarca de multidões e um símbolo eterno de confiança em Deus. A nossa história começa há cerca de 4.000 anos, na próspera cidade de Ur dos Caldeus, localizada onde hoje é o Iraque. Imaginem uma metrópole vibrante, cheia de cultura, comércio e templos dedicados a vários deuses. Era nesse cenário que vivia um homem chamado Abrão. Ele tinha uma vida estabelecida com sua família, seus bens e sua esposa Sarai. Tudo parecia caminhar dentro da normalidade para um homem de sua época. Mas um dia, algo extraordinário aconteceu. Quando Abrão já tinha 75 anos de idade, uma idade em que a maioria das pessoas já está pensando em descanso e tranquilidade, ele ouviu um chamado divino. Deus falou com ele e lhe deu uma ordem que mudaria sua vida para sempre. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pensem no peso dessa ordem. Deixar tudo para trás. A segurança, a cultura, a família, os amigos, e partir para um lugar desconhecido, sem mapa, sem destino certo, apenas confiando numa promessa. E que promessa era essa? Deus disse a Abrão que faria dele uma grande nação. Prometeu que o abençoaria, engrandeceria seu nome, e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Era uma promessa grandiosa, quase inacreditável para um homem de 75 anos. A maioria das pessoas hesitaria, questionaria, talvez até ignorasse um chamado tão radical. Mas Abrão não. Ele escolheu obedecer. Ele demonstrou uma fé notável desde o início. Sem hesitar, ele reuniu sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e tudo o que possuíam e partiu. Deixou Ur dos Caldeus para trás e iniciou uma longa jornada rumo à terra de Canaã. A terra que Deus havia prometido, que hoje corresponde à região de Israel e Palestina. Essa partida não foi apenas uma mudança geográfica. Foi o primeiro grande passo de fé de Abraão. O início de uma jornada que o definiria para sempre. Ao chegar em Canaã, a terra prometida, Abraão se deparou com um enorme paradoxo. Deus havia prometido fazer dele uma grande nação, com descendentes incontáveis. No entanto, havia um detalhe crucial. Abrão e Sarai não tinham filhos. E não era por falta de tentar. A Bíblia nos diz que Sarai era estéril, e ambos já estavam em idade avançada. Humanamente falando, a possibilidade de terem um filho era zero. Imaginem a angústia e a dúvida que poderiam surgir. Eles estavam em uma terra estranha, cercados por outros povos, e a promessa central de sua jornada parecia impossível de se concretizar. Anos se passaram, e a promessa de um herdeiro continuava distante. Era um teste constante à fé de Abraão. Numa noite, Deus falou novamente com Abraão. Ele o levou para fora de sua tenda e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Naquele momento, diante da imensidão do universo, Abraão fez uma escolha. Em vez de focar na sua realidade limitada, na sua velhice e na esterilidade de sua esposa, ele escolheu acreditar na palavra de Deus. A Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Esse momento é fundamental. A fé de Abraão não era baseada no que ele via, mas na confiança em quem fez a promessa. O tempo continuou a passar. Para tentar ajudar a promessa a se cumprir, Sarai sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva, Agar. Desse relacionamento nasceu Ismael. Embora Abraão amasse Ismael, Deus deixou claro que ele não era o filho da promessa. A promessa seria cumprida através de Sarai. Quando Abraão tinha 99 anos e Sarai 90, Deus apareceu a ele mais uma vez. Ele reafirmou sua aliança e, como um sinal dessa nova fase, mudou seus nomes. Abrão, que significava pai exaltado, tornou-se Abraão, que significa pai de muitas nações. E Sarai, que significava minha princesa, tornou-se Sara, significando princesa para todos. Deus declarou daqui a um ano, sua esposa Sara lhe dará um filho. A Bíblia conta que Sara, ao ouvir isso, riu consigo mesma, achando a ideia absurda. Afinal, como uma mulher de 90 anos poderia ter um filho? Mas contra todas as probabilidades, contra toda a lógica humana e biológica, a promessa se cumpriu. Exatamente um ano depois, Sara deu à luz um menino. Eles o chamaram de Isaac, que significa riso. Um lembrete do riso de incredulidade de Sara, que se transformou em um riso de alegria pura. O nascimento de Isaac foi um milagre. A prova viva de que para Deus nada é impossível. Era a concretização da promessa que Abraão esperou por décadas. O filho, que daria continuidade à sua linhagem e à aliança divina. A alegria pelo nascimento de Isaac
era imensa. Ele era o filho da promessa, o milagre que Abraão e Sara esperaram por toda a vida. Isaac cresceu e se tornou um jovem, o centro do mundo de seus pais. Mas a jornada de fé de Abraão estava prestes a atingir seu clímax, com um teste mais difícil e angustiante que um pai poderia imaginar. Um dia Deus chamou Abraão e lhe deu uma ordem chocante. Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei. Vamos parar e pensar no impacto devastador dessas palavras. Deus estava pedindo a Abraão que sacrificasse o próprio filho do milagre, o herdeiro de todas as promessas. Era um pedido que parecia contradizer tudo o que Deus havia dito antes. Era a prova de fogo, o teste supremo da fé. Qualquer pessoa normal questionaria e se desesperaria. Talvez até se revoltaria contra Deus. Mas a resposta de Abraão é uma das demonstrações de obediência mais radicais de toda a história. A Bíblia diz que na manhã seguinte Abraão se levantou cedo, selou seu jumento, levou consigo 2 servos e seu filho Isaque, cortou a lenha para o sacrifício e partiu para o lugar que Deus havia indicado. Ele não hesitou. Durante a viagem de 3 dias, podemos apenas imaginar a agonia no coração de Abraão. No caminho, o jovem Isaque inocentemente perguntou: Pai, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? A resposta de Abraão é profunda e cheia de fé. Deus mesmo proverá o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Abraão não sabia como, mas confiava que Deus tinha um plano. Ao chegarem ao Monte Moriá, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar. Ele ergueu o cutelo, pronto para obedecer à ordem divina, por mais dolorosa que fosse. Naquele momento de tensão máxima, quando a lâmina estava prestes a descer, um anjo do Senhor bradou dos céus: Abraão, Abraão! Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o carneiro e o sacrificou no lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Esse evento não apenas poupou a vida de Isaque, mas também selou o caráter de Abraão para sempre. Ele provou que sua fé em Deus era absoluta e incondicional mesmo diante do impossível e do incompreensível. Esse ato de obediência total consolidou seu lugar como o modelo supremo de fé. Após o teste no Monte Moriá, a vida de Abraão continuou, e as promessas de Deus começaram a se desenrolar visivelmente. Ele viveu até a idade de 175 anos, uma vida longa e plena, e viu o início do cumprimento da aliança que Deus havia feito com ele. O legado de Abraão é simplesmente imensurável. Ele não é apenas uma figura histórica ou religiosa, mas um arquétipo da fé humana. Sua história nos ensina que a verdadeira fé não é a ausência de dúvida ou dificuldade, mas a decisão de confiar e obedecer, mesmo quando não entendemos o caminho. Ele é reverenciado no judaísmo como o primeiro patriarca, o pai do povo judeu através de seu filho Isaque e seu neto Jacó, que mais tarde foi chamado de Israel. No cristianismo, Abraão é exaltado como o pai de todos os que creem. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, usa Abraão como o principal exemplo de justificação pela fé, mostrando que a salvação vem pela confiança em Deus e não pelas obras. A linhagem de Abraão, através de Isaque, leva diretamente a Jesus Cristo, que, segundo a fé cristã, é a bênção prometida a todas as famílias da terra. No islamismo, Abraão, ou Ibrahim, é um dos profetas mais importantes. Ele é visto como um modelo de submissão total a Alá, Deus, e é considerado o ancestral tanto dos árabes, através de seu filho Ismael, quanto dos israelitas, através de Isaque. O ato de submissão no Monte Moriá é central para a fé islâmica e é comemorado anualmente no festival de Eid al-Adha. A história de Abraão é uma tapeçaria rica em temas universais. A jornada para o desconhecido, a luta contra a dúvida, a dor da espera, a alegria do milagre e, acima do tudo, o poder transformador da fé. Ele nos mostra que às vezes os maiores saltos na vida exigem que deixemos para trás nossa zona de conforto e confiemos em uma promessa maior. A sua vida é um testemunho eterno de que a confiança em Deus, mesmo diante de circunstâncias impossíveis, pode levar a um destino muito maior do que jamais poderíamos imaginar. E assim, a história de um homem que saiu de Ur dos Caldeus ecoa através dos milênios, inspirando bilhões de pessoas a olharem para além do visível e a confiarem no invisível. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível jornada pela vida de Abraão. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias inspiradoras como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixe nos comentários o que mais te impressionou na história de Abraão. Até a próxima!